Olá pessoal, aqui é o professor Neco e vou resolver com vocês agora a prova do PAV da Universidade Federal de Pelotas, terceira etapa. Gente, primeira questão foi a questão 16, diz o seguinte: uma carga de prova positiva de 1 coulomb é aproximada de uma esfera condutora neutra. A esfera, de massa desprezível, está suspensa por um fio isolante ideal. Considerando que não há contato entre a esfera e a carga de prova, é correto afirmar que ele quer saber se ela vai ser atraída, repelida. Enfim, se tu chegar com um corpo carregado positivamente, próximo e não tocar de uma esfera que está neutra, essa esfera vai sofrer o processo de indução eletrostática, vai ocorrer uma separação de cargas nessa esfera. Então, essa esfera vai ser atraída pelo condutor, porque as cargas negativas, os elétrons livres serão atraídos pela carga carga positiva. Então, será repelida? Não. Permanecerá em repouso? Não. Será atraída, pois a carga de prova irá induzir uma carga negativa do lado da esfera mais próxima à carga de prova? Sim, é exatamente isso que acontece. Tá? Então, letra C. 17. Um chuveiro elétrico tem um resistor que foi projetado para trabalhar com uma diferença de potencial de 220 volts. Em seu manual, o fabricante informa que esse chuveiro deve ser ligado em um circuito elétrico com um disjuntor de 40 amperes. A potência máxima na qual o chuveiro foi projetado para trabalhar será, questão direto, de aplicação de fórmula. Potência é a corrente, que é 40 amperes, vezes a diferença de potencial, que é 220. Se tu fizer essa continha, vais encontrar 8.800 watts, ou seja, letra D. Questão 18. Na figura abaixo encontram-se destacadas as trajetórias do movimento de duas partículas A e D, carregadas com cargas de mesmo módulo Q e massas MA e MD, respectivamente. As partículas A e D penetram com velocidades iguais V em uma região do espaço onde um campo magnético B uniforme está orientado perpendicularmente para dentro do plano da página, representado pelo símbolo X. Com base nas trajetórias descritas pelo movimento das partículas, conclui-se que, se tu usar a regra do tapa ou usar a regra da mão esquerda, tu vai chegar facilmente à conclusão de que a carga A é positiva e a carga D é negativa, tá? Eu não tenho aqui como mostrar a regra para vocês, mas vocês sabem. Agora temos que ver a relação de massas. Tu lembra que quando a partícula entra perpendicular ao campo magnético, a força magnética atua como uma força centrípeta. Então tu vai igualar a força magnética à força centrípeta. A força magnética é QVB seno θ, θ sendo o ângulo entre a velocidade e o campo, e a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Aqui tu vai poder fazer alguma simplificação. Como o ângulo é 90 graus, a partícula entra perpendicular ao campo, seno de 90 é 1. Aqui essa velocidade vai cortar com aquela lá também. Então, se tu isolar o raio, tu vai ver que o raio depende então de mv sobre qb. Ou seja, eles têm a mesma carga, estão dentro do mesmo campo e têm a mesma velocidade. Aquele corpo que possui a maior massa vai ter o maior raio. Quem é que tem o maior raio? É A, O raio do A é maior que o raio de D. Então a massa de A é maior que a massa de D. Então a partícula A tem carga mais Q, a partícula D tem carga menos Q e MA maior que MD. Resposta certa, letra B. Questão 19. Um estudante está em um laboratório fazendo medidas e obtém o gráfico abaixo. Esse gráfico representa o comportamento do potencial elétrico em função da posição tomada a partir do centro de uma esfera metálica. A partir do gráfico, o estudante afirma que
Bom, aqui o gráfico está mostrando que o potencial na esfera, né, quando o condutor não é pontual, é constante desde o centro da esfera até a superfície, onde tu está a uma distância r do centro, que é o raio da própria esfera. E depois o potencial se comporta normalmente como nas cargas pontuais, ou seja, inversamente proporcional à distância, né? Depois do raio, então, quanto maior a distância, menor o potencial. O gráfico abaixo, a partir do gráfico o estudante afirma que a esfera tem raio R, sim. Está carregada positivamente? Sim. Por que eu sei que está carregada positivamente? Porque o nosso potencial é positivo. O potencial, se fosse negativo, seria carga negativa. O potencial é uma grandeza escalar, então basta olhar o sinal dele para saber o sinal da carga. O gráfico da diferença de potencial V em função da corrente elétrica I abaixo apresentado destaca o comportamento da resistência elétrica R de um resistor. Considerando o comportamento da resistência elétrica representado no gráfico em relação aos aspectos gerais do resistor, é correto afirmar que ele o gráfico é uma reta, então ele é ômico, tá? Ele obedece às leis de Ohm. E para achar a resistência é só pegar um ponto. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, né? E aplica na fórmula potencial igual a resistência vezes corrente. O potencial ali é 2 e a corrente é 1. Ou seja, a resistência vai dar 2 ohms. Então ele é ômico e a resistência vale 2 ohms, letra E.